Júlia Brugneroto Machado da Silva, seu canal de vídeos de Jesus. Conselhos que Paulo daria aos jovens de hoje em dia. Então, vamos começar esse vídeo. Olá, pessoal do YouTube, meu nome é Júlia Brugneroto Machado da Silva e o vídeo de hoje está muito bom. Vamos começar pelo primeiro conselho, autenticidade e exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Isso está em 1 Timóteo 4,12. Paulo ensina que a idade não é uma barreira para a liderança ou para o impacto espiritual. Então, não é porque nós somos jovens que nós não podemos ter autoridade espiritual. Em um mundo de influenciadores, ele sugere que a maior influência vem do seu caráter, não do número de seguidores nem do número de likes. Aplicação. Não espere ser adulto para viver os seus valores. Sua postura ética na escola, faculdade ou na internet é o seu maior testemunho. Isso é verdade, pessoal. Nós devemos ser fiéis em todos os lugares que nós frequentamos, não somente na igreja. Segundo, filtro mental e digital. Precisamos escutar isso. Filtrar o que nós escutamos, filtrar o que entra na nossa mente. Quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Nisso pensa. Então ele está nos dando um conselho sobre os nossos pensamentos. Então vamos começar de novo. Tudo que é verdadeiro, fake news, já sai. Tudo que é honesto, tudo que é mentira já sai. Tudo que é justo, tudo que é injusto já sai. Tudo que é puro, tudo que é impuro, sai. Tudo que é amável. Pessoal, como eu vejo discursos de ódio sendo romantizados na internet. Isso não é nem um pouco amável. Tudo que é de boa fama. Nada de polêmicas, nem de coisas assim. Vivemos na era de excesso de informações. Numa era do excesso de informação e algoritmos, Paulo propõe uma curadoria do que deixamos entrar em nossa mente, filtrar o que entra em nossa mente. Devemos questionar o conteúdo que nós consumimos. Isso me edifica ou apenas me gera ansiedade e comparação? Tantos youtubers, né, pessoal? Tantos influenciadores que ficam assim, mostrando as coisas que tem. Ai, eu tenho isso, ai, eu tenho aquilo, ai, eu fui para esse lugar. Pessoal, isso é tóxico, gente. Isso gera comparação. Deus, ele tem um caminho para a sua vida. Confie nisso. Identidade além de rótulos. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Em Romanos 12:2. A pressão para se encaixar em grupos ou tendências, em trends, é enorme. Paulo chama os jovens à metanoia, mudança da mente, incentivando a não aceitar passivamente os padrões culturais que ferem a identidade cristã. Pessoal, mas porque lá eles fazem dancinha de um jeito, de outro, com uma música, mas isso não nos convém. Então, não é porque tá viral que nós devemos fazer. Aplicação. Como que nós podemos aplicar isso? Ter a coragem de ser diferente. E não buscar aprovação baseado em curtida ou validação externa. Validação pelos colegas, gestão de prioridades e liberdade. Gente, isso aqui é realmente algo que você começa a pensar em todos esses conselhos, desbloqueia muito. Eu tô lendo e eu tô sentindo que Deus está falando comigo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Em 1 Coríntios 6:12.
Para uma geração que valoriza a liberdade acima de tudo, Paulo traz um conceito maduro. Liberdade cristã não é fazer o que se quer, mas se ter o domínio próprio para fazer o que é certo. Para fazer o que é certo, pessoal. Então, nós devemos avaliar hábitos, redes sociais, festas, amizades, sob a ótica. Isso me aproxima ou isso me afasta do meu propósito? Será que o que a gente está escutando, as músicas, os vídeos, tudo isso, pessoal, as trends, será que isso não está me afastando do meu propósito? Isso é um assunto que nós devemos refletir. Resiliência e foco no alvo. Eu vou repetir. Resiliência e foco no alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, a vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um homem de foco. Ele ensina que a vida cristã é uma corrida de resistência, não de 100 metros rasos. Então, o que está escrito? Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, a vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando você tem um alvo assim, eu quero chegar nesse lugar, eu tenho que olhar para cá, tem um passarinho diferente, uma borboleta lá. Tu foca somente na borboleta. Tu foca somente no monte. Tu foca somente onde tu quer focar. Por exemplo, assim, eu quero focar nessa caneta. Eu vou focar só na caneta, porque esse é o meu alvo. Mas o que vai acontecer se eu focar nas coisas ao redor? Eu vou perder o foco da caneta. E Jesus, ele tem que ser um alvo em nossa vida. É sobre constância, pessoal. É sobre cada vez mais se aproximar de Deus e ter constância em Deus. Não adianta nada. Um dia tu fazer vigília, tu orar, tu subir monte, e daí depois, o resto do mês, o resto dos meses, você não fazer mais nada. Por quê? Porque isso é viver no raso. Isso é viver no raso. Você procura, você busca muito quando você precisa, mas depois você para de buscar e você começa a viver no raso espiritual. Isso é verdade, pessoal. Se você quer que Deus seja mais presente na sua vida, tenha constância, pessoal. É como você malhar. Você precisa ir todo dia na academia, senão não vai adiantar nada teu esforço. Mesma coisa com Deus. O que nós devemos fazer a respeito disso? Não desanimar diante de falhas ou momentos de dúvida. A constância, você ora quando você tá triste, quando você tá bem, quando você tá mal, quando você tá estressado, quando você tá ambicioso, quando você não tá ambicioso. O crescimento espiritual é um processo contínuo de esquecer o que fica para trás e olhar para o futuro. Agora vamos colocar essa caneta aqui atrás. E essa caneta aqui vai representar o passado. E esse lápis aqui, vai representar o que Jesus tem pro seu futuro. Tá vendo aqui, Olha, vocês estão vendo isso? Que eu tô presa aqui, daí Jesus diz, eu tenho coisas melhores pra você. Você diz, não, Senhor, olha pra cá, olha pra cá. Olha aqui o que eu fiz, olha aqui o que eu passei. Olha aqui as pessoas que eu magoei, olha aqui as pessoas que eu ofendi. E Deus está dizendo, olhe pra frente. Quando você olha pra frente, você tem que escolher um. Ou olho pra cá, ou olho pra cá. Eu não consigo olhar pros dois. Se ele ficar bem atrás aqui, eu consigo, né? Aqui, porque eles estão perto, né? Aqui eu consigo. Mas se eu colocar aqui, eu não consigo mais olhar pros dois. Eu só olho pra esse. Mas o passado, ele já passou, então seria numa distância assim. Você olha pra trás. E você acaba se deprimindo, ficando muito triste. Ou você tá aqui, tá no teu futuro. É o futuro que Deus tem pra sua vida.
Só que daí temos outra cor. Quero ver se vocês adivinham. Essa cor é o que você pensa que vai acontecer no futuro, que não é o que Deus pensa. Pronto. Agora você coloca isso aqui na frente e você se preocupa com isso aqui e não olha para esse. Porque você se preocupa do que você pensa que vai acontecer e não entrega seu futuro a Deus. E foi esse o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, aqui vai ter os banners aqui dos meus vídeos mais recentes e também aqui do meu perfil, se vocês gostaram, para seguir. E foi isso, pessoal. Que Deus te abençoe.